Bom dia, alunos dos terceiros e pré-vestibulares. Vamos trabalhar mais um módulo da Geografia Geral, que é o setor 171, que é o módulo 9, Migrações Internacionais. A palavra migração é sinônimo de movimento. Você tem tanto o movimento dentro de um país, que é a migração interna, como você tem o movimento entre países. Então você diz que é a migração externa. Lembre-se, sempre quando a pessoa sai do país, ela é emigrante. Quem emigra vai embora. E quando a pessoa chega até um país e ingressa, ela é um imigrante. Quem imigra sempre ingressa. Nesse movimento, vamos destacar. Você tem as migrações econômicas, você tem os refugiados, você tem deslocados internos e solicitantes de asilo. Vamos para cada um desses conceitos. Migração econômica. O migrante econômico é aquele que sempre busca melhores condições de vida. Então, um exemplo clássico. A partir da década de 90, ganha força essa regionalização. Norte rico, sul pobre. Então, um deslocamento entre países. A pessoa sai do sul pobre em direção ao norte rico. E no norte rico, nós vamos destacar o maior receptor de imigrantes econômicos do mundo, que são os Estados Unidos. E mesmo que atualmente, na gestão da Casa Branca, você tenha o Donald Trump, que não é simpático ao fluxo de imigrantes, você deve considerar, no máximo ele vai ficar na Casa Branca 8 anos, e não vai mudar uma característica completamente que os Estados Unidos têm desde o século XIX, o maior receptor de imigrantes econômicos. O migrante econômico é aquele que busca melhores condições de vida. Quando você destaca a palavra refugiados, o refugiado é sempre uma migração forçada. É quando a pessoa, por uma situação, pode ser uma guerra, uma perseguição étnico-religiosa, ela se desloca forçadamente. E desde 2015, essa expressão ganha força no mundo. Crise dos refugiados. Um espaço onde você tem um fluxo muito grande de refugiados é o mar Mediterrâneo. E cenas como do menino sírio encontrado morto numa praia da Turquia, o Aylan Kurdi, chocam o planeta. Refugiado, migrações forçadas. Quando você destaca o drama dos refugiados, um fator que promove esse deslocamento é o fator guerras. Então, vamos considerar Oriente Médio. Desde 2011, você tem um fator que promove um fluxo de refugiados muito grande, a guerra na Síria. E quando o sírio se desloca, o seu principal destino é a Turquia. A Turquia, que é um país euroasiático. O refugiado ele se desloca principalmente dentro da região que o país que o motiva o deslocamento. Então, quando o sírio sai do seu país, qual que é o principal destino? O principal destino é a Turquia. Mas você tem um fluxo que busca o continente europeu. Esse fluxo pode vir pelo mar Mediterrâneo ou mesmo cruzar a Turquia. E a partir do momento que o sírio cruza a Turquia, ele pode se espalhar pelo continente europeu. No atual momento, se do ponto de vista político você tem a ascensão da extrema-direita no continente europeu, muitos países se mostram refratários, no sentido de receber esse refugiado, mesmo que seja uma migração forçada, e pelo Estatuto da ONU, o migrante forçado é o único migrante que tem o direito de ser recebido por um país. No terceiro tipo de deslocamento, nós vamos destacar os deslocados internos. Quando você destaca o deslocado interno, o que pode gerar esse deslocamento? Pode ser um fator de guerra. Na Síria, a maior cidade síria no início da guerra era Alepo. Alepo era uma cidade maior que a sua capital, Damasco. E por conta dos conflitos, muitas pessoas deixaram Alepo. Mas as pessoas que deixaram Alepo e se mantiveram dentro da Síria não podem ser chamadas de refugiadas. Essas pessoas são deslocadas internas. Então, por conta da guerra, as pessoas deixaram a cidade de Alepo e se deslocaram para outras cidades do interior da Síria, cidades menores. Então, esses são os deslocados internos. O refugiado ele precisa sair do país. Então, um fator que pode gerar o deslocamento interno de pessoas é a situação de guerra. Uma outra situação foi a vivida aqui no Brasil, a tragédia de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho gerou a destruição de uma parte do que você chama o quadrilátero ferrífero e o quadrilátero mineiro.
por conta do vazamento, né, do impacto ambiental, da tragédia de Brumadinho, as pessoas também tiveram que se deslocar. Então é um outro fator que você pode considerar no deslocado interno. O deslocamento pode ser motivado por uma guerra, pode ser motivado por uma tragédia ambiental como o Brumadinho, ou mesmo a situação de um forte furacão. No começo do século, os Estados Unidos sofreram um furacão chamado Katrina, que destruiu parte da cidade de New Orleans. E muitas pessoas também se deslocaram da cidade de New Orleans para outras cidades estadunidenses. O último caso nas migrações é quando nós destacamos o solicitante de asilo. O solicitante de asilo é aquela pessoa que pede asilo para um país. E quando o país o aceitar, aí sim o país vai considerá-lo um refugiado. Um caso emblemático de solicitante de asilo. Edward Snowden. Snowden, o ex-funcionário da agência de inteligência dos Estados Unidos, que fez uma denúncia. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos passaram a monitorar sistematicamente todos os computadores e servidores de empresas de informática situadas nos Estados Unidos. E esse escândalo de espionagem global feito pelos Estados Unidos estourou durante o governo Obama, né? Em certo sentido, acabou manchando a imagem de bom moço que o Barack Obama sempre procurou passar para o planeta. O Edward Snowden, quando ele fez a denúncia, evidentemente, aos olhos dos Estados Unidos, ele seria um traidor. E se ele voltar para os Estados Unidos, ele será julgado por um crime que afetou a segurança nacional. Então ele solicita um asilo. Quando o país o recebe, aí sim o país vai considerá-lo com status de refugiado. A história do Edward Snowden foi levada para o cinema pelo Oliver Stone, um cineasta estadunidense, né, que ganhou fama principalmente por destacar temas importantes na história recente dos Estados Unidos. O assassinato do John Kennedy, a guerra do Vietnã, e recentemente ele fez o filme sobre a vida do Edward Snowden. Então são 4 conceitos diferentes: o migrante econômico, o refugiado, deslocado interno e o solicitante de asilo. Nesse deslocamento de seres humanos existem barreiras. E é lógico que nós temos as barreiras ideológicas, que nós vamos destacar mais no próximo módulo, no módulo 10. Mas existem barreiras físicas, obstáculos físicos. Na velha ordem mundial, um muro ganhou o apelido de Muro da Vergonha, que era o Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas, uma questão ideológica, né? O capitalismo contra o socialismo. Na nova ordem mundial, novos muros da vergonha foram erguidos, como por exemplo o Muro de Tijuana. Tijuana separa Estados Unidos e México. A fronteira entre Estados Unidos e México tem mais de 3.000 quilômetros de extensão e o Muro de Tijuana tem cerca de 1.200. Então existe já um obstáculo físico entre Estados Unidos e México. Esse muro foi construído em 1994, quando os Estados Unidos era presidido pelo democrata Bill Clinton. E qual o objetivo do obstáculo físico do Muro de Tijuana? Dificultar a passagem do mexicano em direção aos Estados Unidos. Seria um exemplo de deslocamento do sul pobre em direção ao norte rico. Um outro exemplo de barreira física está na proximidade do Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar, a menor distância entre o continente africano e o continente europeu. Na África, a Espanha é dona de 2 enclaves. Né? O que são enclaves? São territórios espanhóis que estão situados no espaço marroquino, Ceuta e Melilla. E nesses espaços, a própria União Europeia ergueu 2 obstáculos físicos, Ceuta e Melilla. Esses obstáculos tentam dificultar a passagem do africano, seja do africano árabe ou do africano da África subsaariana, em direção ao continente europeu. São obstáculos porque você considera a distância entre Marrocos e Espanha é o Estreito de Gibraltar, um estrangulamento de cerca de 14 quilômetros de distância. E mesmo que a distância seja pequena, você tem um obstáculo que procura dificultar a passagem do africano em direção ao continente europeu. Nos últimos anos, o governo Donald Trump defende a construção de um segundo muro, ou um prolongamento do Muro de Tijuana. Se o Muro de Tijuana foi erguido no governo do democrata Bill Clinton na década de 90,
O governo Trump procura construir um segundo mundo ou expandir o que já existe. Nesse fluxo, você deve considerar, nos últimos anos cresceu muito o deslocamento de pessoas da América Central, dessa região, parte setentrional da América Central. Então, Honduras, Guatemala, El Salvador. A pobreza, a violência feita por gangues chamadas maras promove um deslocamento gigantesco. E o principal objetivo dessas pessoas, das caravanas que saem da América Central, é atingir os Estados Unidos. Então você já tem um fluxo muito grande de mexicanos, né? O chamado braceiro, mas desde 2017 vem crescendo esse deslocamento de centro-americanos. Então eles saem da parte setentrional da América Central, Guatemala, Honduras e El Salvador. Esse deslocamento está associado à pobreza da região, mas o crescimento da violência que você associa à atuação dos maras. Então isso reforça o discurso do Trump de aumentar a barreira física entre o território dos Estados Unidos e o território mexicano. Percebam, os centro-americanos eles vão cruzar toda a extensão do México. E evidentemente nesse deslocamento, muitos vão ficar no México, mas qual que é o principal objetivo? Qual que é o grande desejo dessas caravanas? Ingressar na principal, na maior economia que o planeta tem. É importante também nós destacarmos como cresceu a crise humanitária em Mianmar. Mianmar é o país que mudou de nome, porque até 1989 esse país se chamava Birmânia. Mianmar, ele fica no sul da Ásia, uma região que faz parte do que você chama Ásia de Monções, né? Sempre que nós falarmos da Ásia de Monções, pensa no sul e no sudeste. Perdão, né? Mianmar está no sudeste da Ásia, né? No sul estaria a Índia. Quando você somar o sul com o sudeste asiático, você tem a chamada Ásia de Monções. E é no sudeste asiático que você tem esse país, Mianmar. A maioria em Mianmar é da etnia birmanesa. E essa etnia, ela tem como predomínio a crença budista. É justamente nesse país, onde a maioria é etnia birmanesa, que tem a crença budista, que você tem uma perseguição a essa população. Os Rohingyas. Os Rohingyas são perseguidos porque eles representam uma minoria étnica, eles são perseguidos por ter uma crença diferente da budista. Esse povo que sofre perseguição, os Rohingyas, eles são islâmicos. Então em Mianmar você tem um povo, né, que tem, onde predomina a religião islâmica, são os Rohingyas. Essa etnia representa uma minoria em Mianmar. E quem persegue? A maioria, muitas vezes acobertada pelo governo, da etnia birmanesa, que por mais que gere espanto, né, o que predomina na etnia birmanesa? Justamente a crença budista. Isso é um exemplo para que nós tenhamos. Infelizmente, em todas as crenças você pode ter movimentos radicais. E a estes movimentos radicais é associada a palavra extremismo. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.